Olá, meus caros amigos. Eu sou Galileu de Vincenzo Bonauti de Galilei, mais conhecido como Galileu Galilei, um famoso filósofo. E este é um trabalho que fizeram sobre minha vida e o que eu fiz durante ela. Venha me conhecer um pouquinho. Vamos lá! Eu nasci na cidade italiana de Pisa em 15 de fevereiro de 1564. Eu era o filho mais velho de Vincenzo Galilei e Amanati. Meu pai era um compositor conhecido. Ele tocava um instrumento de cordas. Quando eu era jovem, fiquei indeciso entre ser um médico em medicina ou treinar para me tornar um padre católico. O meu pai me incentivou a estudar medicina, e eu segui o conselho do meu pai iniciando um curso de medicina na Universidade de Pisa. Quando eu estava com 17 anos, os planos de meu pai foram interrompidos. Aos 18 anos eu assisti a uma aula de matemática mudando minha vida e o curso da história científica. Para mim, a matemática parecia muito mais interessante do que a medicina, e percebi que a matemática parecia desempenhar um papel crucial na compreensão e na explicação do universo. Com meus 22 anos, publiquei um livro sobre o balanço hidrostático, o que eu havia inventado. Dessa maneira, meu nome ficou conhecido por outros cientistas. Apesar do progresso científico, meu primeiro trabalho foi como professor de arte. Com 24 anos, comecei a ensinar a arte na cidade italiana de Florença. Não fiquei muito tempo neste trabalho, pois só aptidão científica e matemática foi notada. Em 1589, com apenas 25 anos, fui premiado com a cadeira de matemática da Universidade de Pisa. Trabalhei em Pisa por 3 anos, antes de me mudar para a Universidade de Pádua, no norte da Itália, em 1592. Eu me estabeleci em Pádua, onde ensinei matemática, física e astronomia e muitas descobertas científicas importantes. Fui a primeira pessoa a apontar um telescópio para o céu. Na época houve histórias sobre a nova invenção e acabei criando minha própria versão dela. Com o telescópio, descobri as 4 maiores luas de Júpiter. Descobri também as fases de Vênus. Descobri que Vênus tem fases como a Lua, variando da fase crescente à fase cheia. Essa foi uma das primeiras evidências práticas e observacionais de que o Sol fica no centro do Sistema Solar. Também fui o primeiro a observar os anéis de Saturno. Só em 1655 descobri que eram anéis. Também fui sim a primeira pessoa a observar Netuno. Pelos meus desenhos no caderno observei que aquela estrela estava se movendo ao contrário das outras, portanto movia-se como um planeta. Agora chegamos em uma parte triste. Como eu morri. O fim de minha vida foi relativamente triste. Ao longo de toda a minha vida, enfrentei certos problemas com a Igreja Católica, sendo obrigado até mesmo a renunciar minhas descobertas de ameaça de pena de morte. Foi nessa época que disse uma frase marcante em minha vida. Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de senso, razão e intelecto pretendeu que evitássemos o uso deles. Eu fui finalmente condenado à prisão domiciliar. Passei 8 anos de minha vida preso em casa na cidade de Arcitré, onde morri cego no dia 8 de janeiro de 1642. Demorou até 1835 até que tudo que eu havia escrito fosse aprovado pela Igreja, em 31 de outubro de 1992. O Papa João Paulo II reconheceu os enganos cometidos pelo tribunal eclesiástico que me condenou. Bom pessoal, essa foi minha parte. Contar sobre minha vida. Agora fiquem com o resto do vídeo. Muito obrigada, Galileu. Bom pessoal, agora é comigo. Que tal falarmos as ações como filósofo de Galileu Galilei? Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna, ou do renascimento científico, período entre 1500 e 1700 tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. O cientista foi pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo, que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Realizou vários estudos importantes no ramo da mecânica, como os do movimento pendular e do movimento uniformemente acelerado. Descobriu a lei da queda dos corpos, segundo a qual, dispostos em uma mesma altura, 2 corpos de massas diferentes sofreram a mesma influência da gravidade, que é a causa de seu movimento, chegando ambos ao solo ao mesmo tempo, quando em queda livre, sem a resistência do ar. Além de ter criado um telescópio aprimorado, Galileu inventou um termômetro de água,
e um instrumento espécie de relógio para medir a pulsação das pessoas, denominado pulsilogium. O italiano escreveu vários livros nos quais relatava suas ideias. Entre as obras de renome estão As Operações da Bússola Geométrica e Militar 1604, O Mensageiro das Estrelas 1610, Discurso sobre Corpos na Água 1612, Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais 1632, Duas Novas Ciências 1638. Galileu Galilei foi um importante astrônomo, físico e matemático italiano. Ele é considerado um marco da revolução científica nas áreas da física e da astronomia. Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica, movimento dos corpos e a descoberta sobre os planetas e os satélites. Agora, aqui estão alguns de seus pensamentos. Nunca conheci um homem tão ignorante que não pudesse aprender algo com ele. Você não pode ensinar nada a um homem, você só pode ajudá-lo a encontrar dentro de si mesmo. Todas as verdades são fáceis de entender uma vez que são descobertas. O objetivo é descobri-las. Matemática é a linguagem em que Deus escreveu o universo. Em questões de ciência, a autoridade de 1000 não vale o humilde raciocínio de um único indivíduo. Filosofia está escrita neste grande livro, quero dizer, o universo, que permanece continuamente aberto diante de nossos olhos, mas não pode ser compreendido, sem primeiro aprender a compreender a linguagem na qual ela está escrita. Ela está escrita em linguagem matemática, e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem os quais é impossível entender uma palavra. Sem eles, a pessoa está vagando em um labirinto escuro. O Sol, com todos aqueles planetas girando em torno dele e dependentes dele, ainda pode amadurecer um cacho de uvas como se ele não tivesse mais nada no universo para fazer. Existem aqueles que raciocinam bem, mas são muito superados em número por aqueles que raciocinam mal. E aí, gostou de alguma? Bom, ainda não acabamos, falaremos agora suas ações como matemático. Ações como matemático. Ele descobriu os satélites que orbitavam Júpiter e concluiu, por meio da observação astronômica, que o modelo de Copérnico, que defende que a Terra orbitava o Sol, estava correto. Criou também um termômetro rudimentar, ficou conhecido como termoscópio. Famoso por desenvolver os próprios equipamentos de pesquisa, é atribuído a Galileu a criação de instrumentos como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico, que permite medir ângulos e áreas, o termômetro de Galileu e o precursor do relógio de pêndulo. Cálculos. A partir dos cálculos acima, Galileu concluiu que o poço contava com um ângulo de 60 graus. Além disso, usando escalas proporcionais e comparando as descrições que Dante fez do diabo em seus textos, Galileu estimou que o Senhor das Trevas tinha extraordinários 1.180 metros de altura. Heliocentrismo, instrumento de medição de pulso, uma bomba de água operada por cavalo, todos os corpos, independentemente de seu peso, caem juntos quando abandonados a uma certa altura, telescópio, movimento retilíneo uniforme. Todos os corpos, independentemente de seu peso, caem juntos quando abandonados a uma certa altura. Ele usou essas fórmulas para essa descoberta. Galileu Galilei formulou uma expressão matemática utilizada para determinar o tempo de queda e a distância de um corpo. Aqui está a fórmula. Ações como matemático acaba por aqui. Agora fiquem com a última parte do vídeo. Para finalizar, vamos de ações práticas. O que vamos falar agora é quase um resumo do que vemos até o momento. A partir do início do século XVII, Galileu trouxe grandes contribuições para os campos da mecânica e da astronomia. Suas descobertas e sua busca pela liberdade da ciência culminaram em uma grande revolução científica, tornando-o conhecido como o pai da ciência moderna.
Com esse pensamento, em um contexto histórico desfavorável, Galileu foi um dos grandes responsáveis pelo nascimento da ciência moderna. Para alcançar a real dimensão dessas contribuições, é importante relembrar os sistemas de mundo conhecidos e o contexto cultural da época. Os sistemas de mundo no modelo de Aristóteles, século II depois de Cristo, conseguiu um modelo matematicamente mais simples, 3 antes de Cristo, que era baseado no modelo dos gregos. A Terra ocupa o centro do universo. Nesse modelo, a Terra continua no centro do universo, com o Sol girando em torno dela. Os demais planetas, o Sol, a Lua e as demais estrelas ficam incrustadas em esferas que giram em torno da Terra. Para manter uma boa descrição do movimento retrógrado dos planetas, esse modelo matemático dispunha de 54 esferas, com eixos, diâmetros e velocidades de rotação diferentes. Mas espera aí, o que é um movimento retrógrado? Vou precisar de uma pequena ajudinha. Antigamente, pensávamos que a Terra estava fixa e tudo girava em torno da Terra. Mas uma das coisas que nos deixava encucados era o movimento que víamos de Marte, por exemplo. Olhando para o céu noturno, vemos Marte se mover pelo céu ao longo do tempo. Mas se você acompanhar o movimento dele, verá que algumas vezes ele volta no céu, fazendo um movimento que chamamos de retrógrado. Hoje sabemos que isso acontece pelas diferenças de velocidade entre Marte e a Terra. A Terra, por estar mais próxima ao Sol, tem velocidade de translação maior do que Marte. Isso quer dizer que em seu movimento orbital é normal a Terra ultrapassar Marte. Lançando o conceito de epiciclo, Ptolomeu, além da simplicidade matemática, o modelo geocêntrico de Ptolomeu possuía boa precisão para a época e concordava com a filosofia religiosa da Idade Média. E é agora que me despeço. Bom pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma fácil de se entender. Obrigada e até mais.